Olá pessoal, tudo bem? Eu já gravei um vídeo falando de equação de segundo grau. Toda equação nesse formato aqui, né? Um ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E mostrei que dá para a gente resolver pelaquela famosa fórmula de Bhaskara, tá? Vou até colocar ela do ladinho aqui para vocês relembrarem qual é a fórmula de Bhaskara. Mas existe uma forma bem bacana que a gente chama aqui de soma e produto. E essa soma e produto é como se fosse uma mágica. E a gente consegue resolver pensando um pouquinho nisso aqui de forma muito direta. Coloquei aqui 6 exemplos e vamos resolver isso de forma muito fácil. Primeiro eu tenho que saber o seguinte, que quando eu somo as minhas raízes, o resultado sempre vai ser o menos b sobre a. O que é o menos b? É o termo que acompanha o x, eu vou trocar sinal dele, dividido pelo a, que é o termo que acompanha x ao quadrado. E o produto dessas raízes vai ser o meu termo c dividido por a, ou seja, o termo que não tem letra dividido por a. Mas o bacana de tudo isso é que imagina que esse a seja 1. E quando eu divido alguma coisa por 1, o resultado é ele mesmo, ou seja, se eu dividir o menos b por 1, dá menos b, e se eu dividir o c por 1, dá c. Então, nos nossos exemplos aqui, olha que todos eles o a vale 1. E muitas equações, a grande maioria, vem com esse a valendo 1. E aí é onde a gente vai dar esse pulo do gato aqui e resolver isso de forma muito simples. Então, acompanhe comigo aqui, Eu tenho a equação x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Vamos relembrar, o a vale 1, o b é menos 5 e o c vale 4. Então, a soma das minhas raízes é menos b. Então, quer dizer que a soma tem que ser o b com sinal trocado. Se aqui está menos 5, então a soma tem que ser mais 5. E o produto, a multiplicação dessas raízes, é o termo c, 4. E aí nós vamos pensar simplesmente assim, dois números que multiplicados dê 4. E aí eu vou pensar, começa sempre pelo 1. 1 vezes quanto que dá 4? É o próprio 4, 1 e 4. E a hora que eu somo esses dois números, quanto que é 1 mais 4? 5. Opa, já deu. Então quanto é? 1 e 4, 1 vezes 4 é 4 e 1 mais 4 dá 5. Acabou. E se eu pensasse, mas o produto não poderia ser 2, 2 e 2, 2 vezes 2, 4, mas a soma não seria 5, tá? Então aqui já resolvemos o nosso problema. Olha o outro exemplo. A soma é o b com sinal trocado, então a soma tem que ser 5. E o meu produto é o termo c, 6. Agora nós vamos pensar, dois números que multiplicados dá 6. É fácil, já vem na hora na nossa cabeça. 2 e 3, porque 2 vezes 3 é 6, e quanto que é 2 mais 3? 5. 2 e 3, resolvido o problema. Mas eu pensei em 1 e 6, só que 1 vezes 6 realmente é 6, mas 1 mais 6 não será 5, por isso que a minha resposta tem que ser o 2 e 3. Tá? Agora vamos para esse exemplo aqui. Quanto tem que ser a minha soma? É o b com sinal trocado. Olha, mas o b agora ele vale 1, então quer dizer que a minha soma tem que ser menos 1. E o produto? O produto agora é menos 6. Agora eu tenho que pensar o seguinte, eu estou multiplicando dois números e o meu resultado deu negativo. O que significa? Que se eu multiplico um número positivo com negativo, mais com menos dá menos. Então eu sei que as minhas respostas terá um positivo e um negativo. Só que a hora que eu somo um positivo com negativo, por exemplo, um mais 5 com menos 3, na verdade eu não vou somar, eu vou subtrair. Mais 5 com menos 3 vai dar 2. E aí é que vem a nossa questão. Então eu vou pensar aqui, dois números que multiplicados dão 6. Eu posso pensar no 1 e no 6, e posso pensar no 2 e no 3. Só que como eu sei que um é mais e outro é menos, eu tenho que pensar que a diferença entre eles tem que ser 1. E a diferença entre 1 e 6 não é 1, então não pode ser 1 e 6. Novamente vai ter que ser o quê? O 2 e o 3. Só que qual é o positivo e qual é o negativo? Eu vou olhar no sinal da minha soma. Se a minha soma for negativa, é porque o maior é negativo. Então a minha resposta, 2 e menos 3. Olha o teste. 2 vezes menos 3 é quanto? Menos 6, o meu produto.
E quanto que é 2 menos 3? É menos 1, que é a minha soma. Mais um exemplo para fixar essa ideia? A soma aqui tem que ser quanto? B com sinal trocado. Então, ó, aqui está menos 2, então quer dizer que a soma tem que ser mais 2. Aqui o meu produto é menos 8. Opa! Se o produto é negativo, então eu preciso de um mais e de um menos. E quando eu somo um mais com um menos, eu vou fazer a diferença entre eles. Então eu vou pensar, dois números que multiplicados dão 8. Eu posso pensar no 1 e no próprio 8. Posso pensar no 2 e no 4, certo? Só que a diferença entre 2 e 8 não é, aliás, entre 1 e 8 não é 2. Então isso não vai servir para a gente. Agora 2 e 4 serve. Só que a soma não é positiva porque trocou aqui, ó, ficou mais. Então se a soma é positiva, significa o quê? Que o maior é positivo e o menor então é negativo. E está resolvido o nosso problema também. Olha mais esse caso aqui. Isso aqui é para fixar bem, hein? A soma é o B com sinal trocado. Então a soma tem que ser menos 8. E o meu produto é o 7. E aí eu vou pensar, se o produto é positivo é porque os dois números têm sinais iguais, certo? Só que minha soma é negativa. Opa, mas como produto positivo soma negativa? É porque o menos com menos também dá mais. E quando eu somo menos e menos, ele continua menos. Então, eu vou pensar, dois números que multiplicados dão 7. Aí você pensa, tem outro a não ser 1 e 7? Não. Então tem que ser o 1 e o 7. Só que como a minha soma é negativa, então os dois têm que ser negativos. Ó, menos 1 vezes menos 7, menos com menos dá mais. Deu 7. E menos 1 com menos 7 é menos 8. Então está aí respondido novamente. E o último exemplo, agora a soma tem que ser menos 7, porque é o B com sinal trocado. E o meu produto tem que ser quanto? Mais 12. Então, de novo, produto positivo, soma negativa. Eu sei que os números vão ter sinais iguais, porque produto é positivo, só que se a soma é negativa, então os dois terão que ser negativos. Então, falam para mim, dois números que multiplicados dão 12 e a soma entre eles é 7. Ah, pode ser o 2 e o 6, mas 2 mais 6 é 8, então não serve. Pode ser 1 e 12... 1 e 12, 1 vezes 12 é 12, mas a soma não é 7. Mas pode ser 3 e 4, porque 3 vezes 4 é 12. Mas eu sei que os dois têm que ser negativos, porque menos 3 com menos 4 tem que dar menos 7. Certo? Olha, fizemos aqui 6 exercícios de forma muito rápida. Treine, vale muito a pena. Valeu!